pode começar. Pronto? Bom dia. Nós vamos então iniciar o nosso segundo encontro, né, de 2019 do NAGE Clientes. Hoje, então, a nossa plateia ela está praticamente toda pela web, então eu gostaria de agradecer aí a presença das pessoas que estão online, a Ana Lúcia dos Santos, do Padre Albino, a Bruna, do Hospital dos Fornecedores de Cana, a Helena, o Leonardo é do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, o Mário Guilherme, que é da Unimed de Recife, e tem uma pessoa que a gente não tem o nome aqui, mas ela é lá do Albert Sabin, ela trabalha na qualidade. Tá? Para quem não me conhece, eu sou a Luciana, eu sou a coordenadora do NAGE Clientes aqui do CQH, sou supervisora da qualidade e do SAC do Hospital Santa Cruz, aqui de São Paulo, ok? Hoje, nós já tínhamos uma proposta aí desde a reunião anterior de fevereiro de trazer, de iniciar um trabalho, de trazer para vocês nessas reuniões alguns cases de hospital, de hospitais que participam do NAGE, falando sobre algum trabalho desenvolvido já na área de clientes, alguma ação de melhoria, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho, esse nosso encontro, só para vocês saberem, né, é o primeiro também que nós estamos fazendo via web. Hoje nós temos uma pessoa, um hospital participando, que é o Hospital Padre Albino, lá de Catanduva. Então, a apresentação de hoje, quem vai conversar conosco é a Maristela. A Maristela, ela é coordenadora do Centro Integrado de Humanização e Ouvidoria lá do Hospital Padre Albino. Ela é especialista em comunicação social pela Faculdade Getúlio Vargas. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer, né, a Maristela e ao Padre Albino a disponibilidade de participar desse encontro conosco, todo o esforço aí que foi feito em conjunto com a APM e o CQH para que esse encontro fosse feito nesse formato. Né? Então, eu acho que isso vai ajudar bastante, porque é uma proposta que os próximos hospitais que queiram participar nesse mesmo formato também se candidatem aí, né, a conversar um pouquinho com a gente, falar dos seus casos de sucesso. Tá? Então, hoje, a Maristela vai contar para a gente um pouquinho como que eles estão trabalhando a metodologia baseada em NPS lá no Padre Albino. Né? Isso a gente já sabe que é uma tendência dentro dos hospitais, o trabalho com a metodologia do NPS, e ela, então, vai contar um pouquinho para a gente como que eles estão desenvolvendo isso no hospital delas. Maristela, desde já eu te agradeço a tua participação. E quem estiver, então, assistindo, que tiver dúvida, vocês podem, então, ir mandando as dúvidas e a gente vai conversando no final da apresentação da Maristela, tudo bem? Vamos lá? Bom dia a todos, bom dia, Luciana. Nós aí que agradecemos pela oportunidade em compartilhar nossa experiência no NAGE. A todos os participantes conectados, nós esperamos que tenhamos aí nos próximos 20 minutos uma troca de experiência bastante enriquecedora para todos. Nós falaremos a respeito da metodologia baseada em NPS no Hospital Padre Albino. Abordaremos o descritivo técnico da instituição, a pesquisa de satisfação e aplicação no modelo NPS, a divulgação e tratativa dos nossos dados, falaremos dos nossos desafios e abriremos a debate. A Fundação Albino é a instituição que mantém o Hospital, que é uma das unidades de unidade, assim como a gestão do Hospital Emílio Carlos, referência de alta complexidade. A Fundação também mantém a gestão do Hospital de Câncer de Catanduva, mantém o Padre Albino próprio, o Museu Padre Albino, que mantém viva a memória do patrono da instituição,
o residencial sênior Recanto Monsenhor Albino, administra o Colégio Catanduva, direcionado ao ensino fundamental e técnico, e também a Universidade Unifipa, que dispõe de cursos como medicina, biomedicina, enfermagem, entre outros. O nosso objetivo hoje é compartilhar o nosso processo de implantação do NPS, motivar as instituições experimentadoras e aprimorar as nossas práticas por meio da troca de experiências. A Santa Casa de Misericórdia foi inaugurada em 1926 pelo Padre Albino, conforme eu disse, nosso patrono, um homem visionário que deixou um grande legado, não somente para a cidade de Catanduva, mas para toda a região. O hospital possui 198 leitos operacionais, é referência em média e alta complexidade para uma população de cerca de 300 mil habitantes de Catanduva e de mais 18 municípios da microrregião. Cerca de 12 mil internações são realizadas anualmente, mais de 500 mil exames diagnósticos são feitos por ano, 70% dos atendimentos é destinado ao Sistema Único de Saúde SUS, e o hospital ainda possui ampla rede conveniada e convênio próprio. Todas as unidades realizam uma avaliação em relação ao atendimento, então, quando o cliente inicia o atendimento conosco, no ato da abertura da ficha, já é ofertado o nosso formulário de pesquisa de satisfação, para que ao término do atendimento ele possa estar fazendo a sua avaliação. Essa oferta é feita direta pela equipe da unidade de atendimento, e esses dados eles são transcritos pela equipe de ouvidoria do Hospital Padre Albino, que é composta pela colaboradora Natália, que faz a gestão dos elogios, pela Mariane, que faz a transcrição das observações dos clientes, pela Jéssica, que faz o apontamento dos dados, por mim, que faço a coordenação de relacionamento e humanização, e pelo diretor médico e ouvidor, Dr. Júlio César. A nossa pesquisa de satisfação, ela possui algumas diretrizes. Nós temos período de realização da pesquisa, unidade de análise e resposta, definição do tamanho da amostra. Mensalmente, nós realizamos cerca de 5 mil apontamentos em relação à pesquisa e avaliação dos nossos atendimentos. A pesquisa ela é realizada com os clientes atendidos em ambiente hospitalar ou pelo acompanhante do mesmo. Nós coletamos os dados com base no formulário sugerido pelo CQH, Programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar. Todos esses dados respondidos pelo cliente, eles são confidenciais. No nosso resultado, nós aplicamos taxa de resposta, desvio padrão e intervalo de confiança. Antes de falar propriamente dito do NPS, eu gostaria de ressaltar a diferença, fazer um comparativo do cliente do passado e o cliente do presente. O paciente do passado, ele tinha uma postura mais passiva, um alto grau de confiança no profissional, um entendimento limitado da sua condição de saúde, das opções de tratamento. Ele era muito grato aos serviços oferecidos e raramente reclamava ou expunha suas necessidades. O cliente de hoje, do presente, ele tem mais acesso à informação, principalmente a questão da doença e do tratamento. Ele busca o envolvimento nessas decisões de cuidado. Ele compara os procedimentos e os resultados, até mesmo os preços. Ele escolhe as instituições e os profissionais de saúde. E, principalmente, verbaliza suas preocupações e dissemina essas informações nas redes sociais. Então, a gente vive hoje o que a gente chama da era da experiência, o que seria esse conceito de experiência? É a soma de todas as interações moldadas pela cultura da organização que influencia essa percepção do paciente através da continuidade do cuidado. Essas interações, elas são feitas por meio de pontos de contato, sejam eles pessoas, processos ou mesmo o ambiente. A instituição ela tem que estar emocionalmente ligada com esse cliente, para que ele possa absorver qual é a missão, a visão e os valores dessa instituição.
E o cuidado, ele não mais é somente durante o atendimento, né? E sim antes e depois também. Então, tudo que pode ser percebido, entendido e lembrado compõe a experiência do cliente. O NPS é uma metodologia, conforme a Luciana disse no início, bastante atual, que muitas empresas, né, utilizam. E ela foi criada nos Estados Unidos em 2003 por Fred Reichel e ela evidencia essa experiência por meio de um questionamento, né, que é feito ao paciente. E o porquê que ela é tão lembrada e falada atualmente? Pela sua simplicidade de formulação, pela facilidade da resposta e pela identificação da causa raiz dos problemas. É por isso que as maiores empresas hoje utilizam essa metodologia. Nike, Apple, Amazon, enfim, diversas empresas estão trabalhando com essa metodologia devido à simplicidade da mesma e efetividade. Como que funciona essa metodologia? Os clientes, eles dão uma nota de 0 a 10 e podem deixar a sua justificativa pela mesma. E eles são classificados de acordo com uma métrica. Notas de 0 a 6 são consideradas detratoras, ou seja, os clientes que dão essa nota, eles correspondem a um grupo que critica a empresa abertamente e dificilmente voltariam a fazer negócio com a instituição. As notas 7 e 8 são de clientes neutros, ou seja, eles não são leais nem engajados com a sua empresa. Se outra empresa oferecer algo similar, com custo mais baixo, fatalmente esse cliente será perdido para essa outra empresa. Notas 9 e 10, essas são as que a gente sempre gostaria de ter, né? São dadas por clientes promotores, aqueles que são leais e têm um relacionamento positivo com a empresa, com a marca e podem influenciar outros clientes. O cálculo do NPS. O cálculo do NPS é muito simples, a maioria deve conhecer, né? O NPS, ele é o resultado da porcentagem de clientes promotores, notas 9 e 10, menos a porcentagem dos clientes detratores, notas de 0 a 6. No Hospital Padre Albino, nós, para iniciarmos essa metodologia em 2018, nós fizemos algumas adaptações no formulário sugerido pelo CQH. Então, nós colocamos no cabeçalho dados cadastrais para evitar a duplicidade dos apontamentos. E, ao final do questionário, nós colocamos, além da nossa pergunta, né, de fidelização e recomendação, se indicaria ou não o hospital, nós também colocamos a nota, que nota você daria para o hospital. E é por meio deste apontamento que nós conseguimos calcular o NPS. Esses apontamentos são lançados numa planilha eletrônica, onde, ao término, né, do mês, a gente tem intenção de fazer isso com mais agilidade, né, em tempo real. Nós vamos falar um pouco disso nos desafios. Ao término do mês, por enquanto, nós fazemos essa somatória desses apontamentos das notas. Uma outra planilha eletrônica vinculada à planilha dos apontamentos faz, por meio de fórmulas, a soma de quantas notas eu tive, 7, 5, 6, e as notas 7, 8, 10, enfim. Faz a somatória dessas notas e nós calculamos, então, a porcentagem dos promotores e a porcentagem dos detratores, para fazer, né, a aplicação da fórmula. Aí está um exemplo que nós calculamos em março, e nós fizemos a taxa de resposta desse apontamento, né? Quantos clientes responderam esse questionamento. E a partir da pontuação, 82, nós enquadramos nas métricas, né, nas classificações da metodologia, que é de menos 100 a 0, zona crítica, de 0 a 50, zona de aperfeiçoamento, de 50 a 75, zona de qualidade, e acima de 75, zona de excelência, que é onde todos, né, gostaríamos de estar e permanecer. Na instituição, nós calculamos o NPS de 3 formas. A gente calcula no segmento geral do hospital,
Aí está um gráfico do nosso histórico, onde nós definimos uma meta de 70 pontos no ano de 2018. Nós calculamos também na internação essa métrica, também com a mesma meta de 70, e no atendimento externo. Então, hoje, atualmente, são 3 segmentos que a gente aplica, né, o NPS. A pontuação em si, ela não faz nenhum tipo de movimentação na instituição. O que faz essa movimentação são as estratégias que são conduzidas por meio das observações desses clientes. Ou seja, não adianta aplicar o NPS, monitorar esse ponto, se nós não desenvolvermos ações efetivas de melhoria dessa experiência do cliente. Então, o foco ele tem que estar nas conexões emocionais, né? E isso que, na verdade, sustenta o negócio, né? A gente vive numa atualidade onde há muita tecnologia e nós estamos realmente tendo que nos voltar para a experiência do cliente, né? Para soluções personalizadas, individualizadas. E é neste caminho que as empresas estão sendo conduzidas, né? E para que tudo isso? Né? Para tornar essa experiência melhor e proporcionar também uma otimização dos processos. Né? A gente quer reduzir custos por meio de experiências melhores. Né? Esse é o grande objetivo. Por quê? Porque clientes detratores que dão notas de 0 a 6, eles reclamam mais, eles entram mais em disputas judiciais, eles custam mais caro para a instituição, eles mancham a reputação da instituição, né? Quem é que não monitora aí as suas redes sociais? Então, nós vivemos nessa era de informações muito rápidas. Empresas costumam perder 80% dos clientes descontentes, extremamente descontentes, aqueles que avaliam como péssimo, né, o atendimento, 40% dos insatisfeitos, que avaliam como ruim, 20% dos indiferentes, que são os neutros na metodologia NPS, né? 10% dos satisfeitos e 2% apenas dos encantados. Então, a gente costuma dizer que nós queremos encantar os clientes, né? Na área da saúde é muito difícil, diante dessas emoções extremas que o paciente vive no ambiente hospitalar, mas esse é o grande objetivo, né? Encantar os pacientes. Por quê? Porque o paciente, ele não é só um paciente, né? Ele é o amor de alguém, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, o filho de alguém, o avô, a avó de alguém, o melhor amigo de alguém e principalmente o amor da vida de alguém. Então, nós precisamos sim encantar esse cliente e trabalhar com atendimento humanizado. E aí eu queria mostrar para vocês, compartilhar um encantamento que nós fizemos recentemente no hospital, o depoimento de um cliente pediátrico nosso. Esse cliente contou para a gente essa experiência, né, encantadora que ele teve no hospital. Ele estava internado para um tratamento hipervárico e jamais imaginou que ele fosse ser surpreendido com cupcake, cereja, né? A gente costuma dizer que o diferencial está na cereja do bolo, né? E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele foi surpreendido com uma comemoração no período da internação. É fácil encantar? Não é fácil encantar, né? A gente tem que ser honestos e dizer que esse é um trabalho muito árduo. E aí, na instituição, nós fazemos uma grande movimentação em relação à disseminação dos nossos conceitos. Nós divulgamos as nossas pesquisas, nossos indicadores em todas as unidades hospitalares. Para quê? Para engajar o nosso colaborador, que também é um cliente, né? Um cliente interno, porque a gente acredita que o cliente interno, o colaborador encantado, também, né, terá maior probabilidade aí de encantar o cliente externo.
Então, encontros são feitos, indicadores são divulgados, a linha de frente, né, o chão de fábrica, ele está envolvido com todo esse processo para a qualidade do atendimento. Nós fazemos reunião com gestão, né, tanto gestão diária quanto gestão estratégica do hospital, para desenvolver os planos de ações baseados nessas observações que os clientes fazem, para poder melhorar aí os nossos processos internos e promover atendimento cada vez mais com qualidade e encantar e promover uma experiência que seja de fato memorável. A gente acredita que para que a melhoria seja contínua, a gente tem sim que medir, comparar esses resultados. Então, em 2019, nós já aumentamos a nossa meta, né, da pontuação NPS. O nosso score, hoje, a base é acima de 75, nós temos conseguido manter essa pontuação. E os nossos desafios, né? Nem tudo é tão simples quanto parece, a gente tem, sim, muitos desafios. A instituição, apesar de estar trabalhando desde 2018 com a metodologia, ainda é muito novo, né? Algo novo, e a gente está aprimorando esse trabalho. A gente tem o objetivo de utilizar aí ferramentas para que essa metodologia seja maior difundida, expandir essa metodologia por setores. Hoje a gente utiliza ela em 3 segmentos apenas, e informatizar a captação desses apontamentos de dados. Eu queria compartilhar com vocês, muitos podem dizer assim, mas eu tenho que adquirir uma ferramenta. É possível, assim como nós fizemos no Hospital Padre Albino, realizar a prática da metodologia com poucos recursos, né? A gente tem sim que buscar o conhecimento, que é o que nós estamos fazendo hoje, porém existem ferramentas gratuitas que podem nos auxiliar. Essa ferramenta que eu compartilho com vocês agora é uma das ferramentas, é uma planilha de cálculo de NPS, que pode ser utilizada aí por todas as instituições conectadas. Como que ela funciona? Ela basicamente faz o apontamento das notas, né, que os clientes dão para a instituição, e aí ela emite um relatório, né, dessa pontuação, isso tudo automatizado por meio de fórmulas, e aí ele calcula a porcentagem de clientes promotores, neutros, detratores, já te emite o score, né, a pontuação NPS, e já te fala qual zona que você está. E aí o bacana é que você pode fazer comparações, né, tanto de um mês para outro, né, eu estava na zona de aperfeiçoamento, vim para a zona de qualidade, quanto também o trabalho de conscientização e promoção desses clientes que são detratores e neutros para que eles se tornem promotores. Então, a gente consegue evidenciar isso por meio de gráficos para a nossa gestão, para que a gente possa ir para cada vez mais tornando a experiência melhor, né? Monitorando esses planos de ação. Então, fica uma sugestão para aqueles que tiverem interesse da ferramenta. E a gente está aberto a perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição, né, para auxiliar no que for possível. Tem alguma pergunta no... Não? Então tá bom. Maristela, obrigado. Eu já tenho algumas coisas para perguntar aqui, claro, que eu fui anotando. Maristela, deixa eu te perguntar. Quando você coloca lá que você tem, né, essa quantidade de clientes que são os detratores, você tem algum tipo de contato? Você faz alguma... você conversa com esses clientes para entender, porque nem sempre esse cliente que é detrator, ele deixa algum comentário, talvez, na pesquisa, né? Você faz algum tipo de contato com ele para tentar entender o porquê dessa pontuação que ele deu para o hospital? Luciana, como funciona? Como
a gente, na instituição, quem aplica a pesquisa de satisfação é a mesma equipe de ouvidoria, então, mesmo que ele não faça uma auditoria contínua, que ele faça uma observação da pesquisa de satisfação, ele é abordado para que essa observação seja tratada. Mesmo que a gente não desenvolva um plano de ação, mesmo que seja somente uma informação, ele é abordado. Em alguns casos, nós observamos que há necessidade de um plano de ação com base nessa sugestão do cliente. Isso é tratado internamente, encaminhado, e a gente dá essa devolutiva para o cliente. Nos clientes que a gente já usa a metodologia há muitos anos do CQH, né, e quando a gente faz lá a pergunta se recomenda ou não o hospital, todos que não recomendam, que coincidentemente são os detratores, né, que dão nota de 0 a 6, nós fazemos a abordagem via telefone com todos esses clientes para questionar por qual motivo ele não recomenda ou por qual motivo ele deu essa nota tão baixa para a instituição, e nós tratamos isso internamente no intuito de reverter a situação mesmo. Muitos dizem para a gente tem uma média aí de 40% de mudança de comportamento desses clientes. Então, após esse contato que nós fazemos, cerca de 40% a gente consegue reverter aí por meio desse trabalho interno que nós realizamos. Você coloca que você tem essa meta, né? Você já divulga ali no seu indicador. Como que você falou que você trabalha já isso desde 2018, né? 2017. Como que você chegou nessa meta? Você consegue algum referencial comparativo já de alguma instituição ou você hoje compara a sua série histórica mesmo? Nós encontramos a nossa linha de base, né, pelo auxílio, né, dos próprios clientes que não indicam. A gente tem um histórico positivo na instituição, como vocês viram nos gráficos. Os clientes, eles são muito gratos pelo atendimento prestado pelo Hospital Padre Albino. Então, nós seguimos essa linha de base, né, e calculamos que o mínimo que nós poderíamos estar é nessa zona de qualidade. Porém, hoje, eu acho que é uma grande oportunidade, Luciana, da gente compartilhar com os pontos essa necessidade de, assim como a gente já faz o benchmarking dos outros indicadores do CQH, né, também ter a possibilidade de comparar o NPS, porque atualmente nós não temos um referencial comparativo, nós estamos em busca desse referencial e eu acho que é uma grande oportunidade da gente fomentar essa questão no NAGE. A gente... Sim, senhor. Já entendi. Esse acho que é realmente a grande proposta do NAGE, né? A gente trazer aí, a gente buscar essas inovações e tentar trazer isso para a realidade do nosso público do CQH. Né, a gente percebe que realmente o NPS ele vem, né, se aprimorando dentro das instituições. Aqui em São Paulo a gente tem uma realidade de algumas empresas que aplicam, né, a ferramenta. Nem sempre isso é possível dentro de algumas instituições por questão de custo ou até dentro o que, né, o hospital tem dentro do seu planejamento estratégico para desenvolver esse relacionamento com o cliente. Então, a tua explicação, né, a tua apresentação, ela ajuda muito a gente a entender que isso é possível, né, então, vocês hoje continuam trabalhando a pesquisa, né, que é o nosso modelo, já que a gente está dentro do programa do CQH, a gente mantém a pesquisa no modelo do CQH e incluir aí, então, essa questão do NPS, né? Então, eu queria te agradecer a tua apresentação, eu acho que vai ajudar bastante a gente. Espera só um pouquinho. Tem algumas perguntas aqui para você. Espera aí. Ela consegue ler lá ou não? Eu tenho que ler para ela? Tá.
vamos lá, Maristela, tem aí algumas perguntas, né? A Bruna, ela está perguntando se vocês definem alguma amostragem por setor, né? Ou se você usa igual a metodologia da tabela do Militar Stand. Como que você define a sua amostragem? Nós hoje calculamos essa amostragem por meio do auxílio de uma ferramenta, uma calculadora amostral, e nós definimos internamente, isso acordado com todos os setores, uma taxa de resposta mínima de 20%, então a nossa amostragem segue esse padrão de taxa de resposta. Nós ainda temos alguns desafios com os setores, mas a ideia é que todos apliquem uma amostragem que corresponda a uma taxa de resposta mínima de 20%. E a gente faz esses cálculos com uma ferramenta também gratuita, disponibilizada na internet. Acho que é bacana a gente desmistificar, né, essa coisa de que a metodologia moderna, ela custa muito caro. Ela tem, sim, empresas que trabalham e oferecem esse produto, mas a gente consegue fazer os cálculos com ferramentas gratuitas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É essa daí. Então, hoje você aplica a pesquisa no hospital todo, na internação. Você não tem, por exemplo, hoje uma pesquisa específica para pronto-socorro, para só área de diagnóstico. Você não faz essa pesquisa do individual por setor. Que eu vi que você falou que é um dos desafios é buscar essa setorização aí da tua pesquisa, é isso? A gente faz a pesquisa do CPH em todos os setores, inclusive no atendimento externo e ambulatorial, né? Exames, enfim, todos os setores. Apenas no NPS, que nós iniciamos no ano passado, e nós só estamos fazendo em 3 segmentos: hospital geral, que é o NPS, a somatória dessas questões do hospital todo, internação, então todos os setores de internação, eu contendo esses formulários, né, e vejo nota em cliente elite, e atendimento ambulatorial. Mas eu tenho condições de aplicar por setor, NPS por setor. As outras taxas todas que o CQH propõe, né, que é taxa de satisfação, insatisfação, recomendação, não recomendação, todas elas a gente já calcula por setor. Apenas o NPS, que ainda não, mas a gente caminha para que a gente também calcule o NPS por setor. Tá, ok. Surgiu alguma outra pergunta? Não? Então tá bom, Maristela. Eu acho que agora fica o grande desafio aqui para o CQH, né, para o NAGE Clientes e até envolvendo o núcleo técnico da gente pensar até dentro do próprio sistema que a gente tem de indicadores, uma ferramenta parecida aí que a gente consiga disponibilizar para as instituições de fazer o cálculo do NPS, né? Se a gente viu que existe a possibilidade, né, e talvez não seja, não sei, uma dificuldade tão grande da gente criar essa planilha dentro do próprio sistema que a gente já abastece de indicadores, começar aí a propor essa mudança. Né? Então, acho que é a possibilidade que a gente tem de outros hospitais participarem e de repente, você conseguir aí, né, o teu referencial comparativo e a gente também conseguir ter o nosso, né, que acho que hoje quando você fala de clientes, tudo que a gente pode agregar de informação que traga ele para mais perto, que a gente consiga entender melhor qual é a necessidade desse cliente, e como você falou, né, antes o cliente ele era muito passivo, né, ele acreditava muito no profissional, ele não tinha o conhecimento, ele não tinha disponibilidade de algumas ferramentas que hoje ele tem um celular, uma internet, para ele buscar informações. Às vezes é claro que as informações não são tão corretas, né, que o Dr. Google às vezes mais atrapalha do que ajuda a gente, mas a gente também tem que acompanhar, né, então eu mais uma vez te agradeço, né, a participação, o empenho aí de vocês e do pessoal aqui da PM também em proporcionar
esse nosso encontro nesse formato. Eu acho que foi bem interessante. Eu acho que é aí a oportunidade que a gente tem de daqui para frente ter novos encontros e conversar sobre outros assuntos numa proximidade que até então era um pouco mais complicada, né? Mas eu não sei se essa tua apresentação tá com o pessoal aqui, se você tem como disponibilizar, se você pode disponibilizar essa tua apresentação. Eu gostaria de deixar ela dentro do site, né, no núcleo de clientes, para que as pessoas possam consultar ela e dar uma estudada um pouquinho mais no que você trouxe para a gente de informação, ok? Luciana, nós encaminharemos a apresentação para que permaneça no site. Nós estamos à disposição de todos os pontos que estão conectados, para esclarecimento de dúvidas posterior. Estamos abertos a isso, se alguém quiser conhecer melhor o nosso trabalho. A gente tem que dar uma pincelada, mas nós estamos caminhando, né? E acho que todos somos mais fortes. Essa é a mensagem final aí. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Tá ok, Maristela, muito obrigada, então. Um bom dia e restante de semana para vocês, tá ok? Você vai continuar com a gente, eu ainda tenho mais umas coisinhas para conversar, então fique aí com a gente até o final da reunião, tá ok? Obrigada. Eu sou apresentador, você quer? Bom, só para a gente poder atualizar aí algumas informações, né, depois da apresentação da Maristela, foi uma proposta, né, então só retomando o que a gente discutiu na reunião anterior, que foi em fevereiro, de que a proposta desse ano é em cada reunião a gente trazer um hospital para apresentação de um case, né? Então, a gente tinha proposto já na primeira reunião tratar algum hospital que conseguisse trazer para a gente como que trabalha a questão do retorno da pesquisa, né? Acho que todo mundo conseguiu também entender isso na fala da Maristela, a dificuldade que a gente tem de ter o retorno da pesquisa. Muita gente, né, a gente teve também comentário de uma pessoa questionando sobre o uso da tabela, né, do militar stand. Então, eu deixo aí um convite aberto para algum hospital que tenha desenvolvido alguma ação, que tenha conseguido envolver melhor o cliente e a instituição no retorno da pesquisa, que traga isso para ser discutido aqui, né? Que mostre aí para a gente como que consegue trabalhar essa questão do retorno da pesquisa, né? Manter esse retorno é importante, porque quando a gente não tem um retorno adequado, a amostra fica um pouco mais comprometida, o resultado dessa amostra. Então, eu acho que seria interessante quem puder aí compartilhar com o NAGE a sua experiência quanto ao retorno de pesquisas, né? No site tem o e-mail, né, do NAGE Clientes, ou a própria Miriam pode estar ajudando a gente aqui na APM a fazer esse contato e a gente trabalhar isso num próximo encontro. Hoje a gente trabalhou, então, essa questão, né, da metodologia do NPS, que essa era uma proposta, então isso a gente já trouxe para vocês. Tem também a proposta da gente fazer uma revisão das fichas dos indicadores, né, pensar em como que, se todo mundo hoje, a gente tem vários hospitais que talvez tenham iniciado no programa e que talvez não conheçam as fichas, né, de indicadores, a forma como eles devem ser coletados. Então, a ideia é que a gente mostre essas fichas aqui para vocês, que a gente trabalhe
a informação do preenchimento dessas fichas de indicadores. E também aí pensar em novos indicadores, como um indicador de reincidência. Então, quanto que eu tenho de incidência de queixa? Pode ser pelo mesmo motivo, né, ou o mesmo paciente. Eu venho de um hospital onde a gente trabalha o saque e às vezes quando chega a manifestação de um cliente, a gente já sabe, mas ele está falando de novo, esse paciente a gente já conhece. Então, será que isso não seria interessante, ou se alguém já faz isso, de repente comentar, eu tenho um cliente onde a cada passagem dele pelo hospital eu tenho uma manifestação, como que vocês trabalham também esse cliente, né? Vocês chamam ele para conversar, tentam entender essa demanda dele, né? Aproximam esse cliente mais da instituição. E a efetividade das resoluções, né? Como a Maristela também mostrou, e talvez a Maristela tenha aí depois um case, talvez, para apresentar, quanto à efetividade das resoluções, né? Então, a gente... a Maristela apresentou lá que ela trabalha um controle, né, das ações que são implantadas, ela aplica ali uma ferramenta de 5W2H, mas quem hoje trabalha a efetividade disso, né, o quanto realmente eu consegui eliminar ou diminuir esse problema, né, das reclamações, a incidência do mesmo motivo dentro das reclamações. Então, são indicadores aí que a gente também pensa em trabalhar. E acho que a demanda que surgiu hoje é realmente a gente pensar dentro da nossa formatação de coleta de dados, como que a gente, daqui a um tempo, consegue colocar aí o cálculo, né, do NPS, para a gente também ter isso, um referencial comparativo. Não sei se essa é a necessidade, né? Então eu sempre lembro que esse é um grupo de trabalho, aqui a gente está a serviço dos hospitais, para ajudar vocês a melhorar, então tudo que a gente propõe aqui tem que ter um consenso da maioria de quem faz parte. Então, se vocês realmente acham que trabalhar esse dado, ter essa informação do NPS, ajuda a maioria de vocês, eu acho que a gente pode, então, trabalhar essa demanda dentro do CQH, mas aí a gente precisa de um retorno, né, de vocês quanto a isso. Então, aqueles que estão ouvindo, se puderem, né, deixar aí a sua opinião, ou então depois entrar em contato por e-mail e colocar para a gente a sua opinião, a gente também agradece bastante. Da revisão das fichas de indicador, só vou passar rapidinho. Hoje nós temos 3 indicadores só que a gente trabalha dentro do CQH, onde vocês alimentam, né, as planilhas. Existe um índice, né, um manual de indicadores do CQH que é disponibilizado para vocês dentro do site. Então, vocês podem fazer o download desse material. E lá existem as fichas, né, as fichas técnicas dos indicadores. Então, nós temos lá na ficha técnica de número 35 o indicador de taxa de preenchimento de avaliação pelos usuários, né, onde o objetivo dela é a gente acompanhar o retorno das avaliações dos usuários. E só para a gente retomar, né, relembrar aí como que esse cálculo é feito, a fórmula é o número de avaliações preenchidas, né, dividido pelo total de saídas vezes 100. Né, isso é em porcentagem, que a gente apresenta o dado, mas é em cima do número de avaliações preenchidas, aquilo que entra para vocês, né, como retorno do paciente preenchido formalmente através de pesquisa. A definição, né, desse indicador, ele é a relação percentual entre o número de avaliações preenchidas e o total de saídas. Então, as avaliações preenchidas é a somatória dos impressos que foram preenchidos pelos pacientes ou pelos respectivos acompanhantes, né? E o total de saídas, eu não sei se gera alguma dúvida para as instituições do que é a saída, né? Eu trouxe aqui só para lembrar que o total de saídas é o número total de saída dos pacientes da unidade de internação por alta. Então, é o paciente que saiu curado, melhorado ou inalterado, as evasões, as transferências externas ou os óbitos, antes ou depois de 24 horas. Então, é isso que nós consideramos saídas,
Tá? A gente salienta aqui um cuidado que algumas instituições têm que ter quando trabalha, às vezes, com o sistema informatizado. Quando você faz transferência interna de um setor para o outro, ele considera saída de paciente de um setor. Então, se a gente não tomar cuidado na hora de filtrar o dado, a gente corre o risco de colocar aí essas transferências internas também no número de saída. Aí o seu indicador ele fica comprometido, né, por conta do total das saídas. Lembrar que o óbito fetal ou natimorto com menos de 20 semanas, peso menor de 500 gramas ou 1.000 gramas e sem nenhum sinal de vida, respiração, batimento cardíaco, pulsação do cordão umbilical, não deve ser contabilizado como saída, tá ok? Então, só para a gente lembrar o conceito de saída. Porque às vezes a gente dá uma olhada lá nos indicadores quando vocês encaminham o resultado e a gente vê que alguns resultados eles extrapolam, né? E a gente não consegue entender o porquê daquele resultado. Às vezes você olha o perfil da instituição, não é um perfil que condiz com o resultado que apresenta. E isso às vezes é um problema na forma como o dado é coletado e informado lá dentro do sistema do CQH. Como que a gente operacionaliza esse indicador? Né? Então, o setor responsável pela consolidação dos questionários, né, e pela digitação deve preencher a planilha do CQH, que está disponibilizada lá para todos os hospitais participantes. A periodicidade, né, ela depende, mas aqui a gente sempre faz isso mensal. A apresentação para as partes interessadas vai muito da instituição, mas a maioria dos hospitais trabalha esse dado mensal também, né? E a apresentação institucional também, a maioria acaba mensal. Hoje o CQH, antes, né, quem está no programa há mais tempo, a gente encaminhava os dados trimestrais, hoje a gente tem a ferramenta e a gente alimenta isso mensalmente, não mais o trimestre. Tá? E ele é um indicador aí que é importante, né, para várias áreas do hospital, diretoria clínica, diretoria técnica, gerência de enfermagem, hotelaria, a própria qualidade, né, presidência, superintendência, até mesmo como a Maristela falou, o resultado daquilo que o paciente mostra para a gente, também tem muito a ver com custo, né? Aquele paciente, como ela disse, aquele paciente que é detrator, ele me traz um custo maior, porque, né, ele não, às vezes são situações onde eu tenho que demanda mais energia e mais gasto. Então é onde a gente também tem que olhar a parte financeira até. A ficha de número 36, ela é a taxa de satisfação do cliente internado, que é o que resulta daquela pesquisa que vocês aplicam. Então, a fórmula dela é o total de avaliações preenchidas como ótimo e bom, e o total de avaliações preenchidas corretamente, vezes 100. Tá? Então, também é em percentual que esse dado se apresenta. A definição é a relação entre o total de avaliações preenchidas como ótimo e bom e o total de avaliações preenchidas como ótimo, bom, ruim e péssimo. Tá? Quando vocês inserem o dado lá no TASI, ele já faz né, ele já traz esse cálculo automático para vocês. O total de avaliações preenchidas como ótimo e bom é a somatória desses itens preenchidos como ótimo e bom nos requisitos, né? Que a gente deixa lá de atendimento de recepção, enfermagem, atendimento médico, alimentação fornecida, limpeza do quarto e roupa de cama. O total de avaliações preenchidas corretamente é a somatória dos itens preenchidos, né, na pesquisa, referente a cada atendimento, né, de recepção, enfermagem, médico e alimentação. E tem aí uma observação que é importante, que não são consideradas as avaliações em branco ou com múltiplas opções para o mesmo requisito. Tá? Então, às vezes o paciente ele vai lá, preenche a roupa de cama, ele põe bom, depois ele preenche regular. Esse daí a gente não tem como considerar. Tá? Então, é só aquilo que corretamente foi preenchido pelo paciente. O paciente pode não emitir, o fato do paciente não preencher, não emitir nenhum tipo de comentário ou de nota, né? Então ele não diz nem se é bom, nem se é regular, nem se é ruim. Isso não quer dizer que a pesquisa está preenchida e incorreta. Ele só não, né, teve critério para dar opinião sobre aquele item.
A metodologia também é a mesma, né? O preenchimento da planilha que está lá disponível para vocês no CQH, a forma, a periodicidade, a apresentação do dado também ela acontece da mesma forma, e as partes interessadas também são as mesmas, né? Para serem trabalhadas. E o último indicador aí é a taxa de insatisfação do cliente, né? Onde é o total de avaliações preenchidas como ruim e péssimo, dividido pelo total de avaliações preenchidas corretamente, vezes 100. Então, ele traz aí o resultado inverso, né? Então, isso é, se eu tenho lá 95% de taxa de satisfação, eu tenho 5% de taxa de insatisfação. Então, a definição é a mesma, são as somatórias, né, desses critérios, e são preenchidas da mesma forma dentro da planilha, tá? Então, esses indicadores são, acho que os mais comuns, são aqueles que nós trabalhamos né, já há bastante tempo dentro do CQH. Não acho que hoje a gente tenha dúvida no preenchimento destes indicadores. Tem alguns outros, né, que a gente iniciou um trabalho, que aí a proposta é trazer na próxima reunião também para discutir com vocês. A gente trabalha esse dado de satisfação e insatisfação nos serviços externos, que ele funciona da mesma forma, coleta, né, são o número de pesquisas, né, respondidas. Então, se eu tenho atendimento de PA, é pelo número de atendimentos do mês que eu faço o retorno, se isso for interessante, a coleta individual, ou se não, só a taxa de satisfação, que é o que a maioria das instituições hoje trabalha, é a taxa de satisfação para aquele serviço. Então, é em cima do número de pesquisas preenchidas para aquele setor, né, que são, como a Maristela também falou, que ela aplica para o pronto-socorro, ambulatório, né, parte de diagnóstico, tá bom? Para a nossa próxima reunião, então, a gente já tinha pensado, né, num case do Hospital São Mateus, falando sobre indicadores de hospitalidade, que também aí é uma novidade. Hoje, muitos hospitais trabalham essa questão de hospitalidade, e o São Mateus vem desde o início desse ano, trabalhando já dentro da pesquisa algumas questões já mais voltadas para hospitalidade, de como que o paciente reconhece essa hospitalidade. Então, a proposta era hoje elas estarem vindo também, mas acontece um evento hoje dentro do São Mateus e as meninas não conseguiram participar. Então, eu vou tentar aí manter essa apresentação que já estava programada com a Marilene para ela vir aqui na nossa próxima reunião, e aí trazer outras fichas e outros indicadores para a gente continuar discutindo. Nossa próxima reunião fica para o dia 28 de agosto, né, seguindo aí o nosso calendário, vai ser a terceira reunião do ano, e a proposta, então, é a discussão aí desses casos. Se nesse tempo aí a gente já tiver um retorno dos hospitais sobre essa questão do NPS, de pensar em colocar, em como trabalhar isso dentro da nossa planilha já de indicadores, eu também já posso trazer para vocês alguma coisa na próxima reunião. Não acredito que isso vai ficar pronto, porque isso demanda estudar e entender, né, o dado, de onde ele vem, como que essa planilha, como que isso vai ser construído, porque aí a gente já passa para a parte da estatística, né? Então, a gente precisa pensar direitinho em como construir isso para não comprometer aí o resultado, ok? Alguém tem alguma pergunta que está aí online? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Nada? Então tá. Maristela, se você ainda estiver aí nos ouvindo, eu estou com o seu certificado aqui, eu vou deixar ele assinado, né, da sua participação no nosso NAGE, e aí depois as meninas, né, vão entrar em contato com você aí para te dizer de que forma isso chega até você, tá bom? Eu agradeço a participação de todos, e até então o nosso próximo encontro aí no dia 28 de agosto. Obrigado, gente.